Olá, graças e paz. Eu gostaria de meditar hoje numa palavra cujo tema é os gigantes que Davi enfrentou. Nós vemos que Davi enfrentou vários gigantes ao longo da sua vida. Alguns, como Golias, Saul e a sua própria carne, os três gigantes que ele enfrentou. Nós vemos aqui 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50, vai dizer: Assim Davi prevaleceu contra o filisteu como uma funda, com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Nós vemos aqui que Davi, ele não era soldado, ele não pertencia ao exército, era um pastor de ovelhas. Ele chega ali para enfrentar, para a mão de seu pai, para levando alimentos e ver como seus irmãos estavam. E ele ouve Golias, um gigante, já o experiente guerreiro, já de mais idade, mais maduro. E Davi, um menino, não tinha experiência de guerra. E ele chega ali, ouve aquele gigante, ele olha para o seu povo, o exército hebreu de Israel, estavam paralisados, 40 dias ali com medo ali daquele gigante. De um lado do monte estavam o povo de Israel, do outro monte estavam os filisteus, e o gigante saía no vale ali, gritando, falando: dá um homem para lutar comigo. E todos ficaram recuados. E Davi, ele vê aquilo, ele fica indignado, e ele fala: não, eu vou lutar contra esse gigante. Ninguém acreditava nele, tinha tudo para ele não lutar. Aquela guerra, em tese, não era dele, ele não era soldado, hein? Mas ele era um menino, tinha cerca de 14, 15 anos, cheio do Espírito de Deus, ungido de Deus. O Senhor era com ele. E ele se coloca na brecha, fala: eu vou lutar contra esse gigante. Ninguém acredita nele. O irmão não acredita, o rei não acredita. E nem o gigante acreditou nele. Quando o gigante viu Davi chegando, olhou, viu que era ruivo, o desprezou, falou assim: vem, eu vou lançar, você vem contra mim com paus, eu vou te matar, eu vou lançar sua carne para os cães, as aves do céu vão comer a sua carne. Ele desprezou Davi. Mas Davi não teve medo dele, Davi teve coragem. E Davi falou para ele: olha, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. E o versículo que eu leio aqui, Davi, ele prevaleceu contra aquele gigante, matou aquele gigante. E esse gigante chamado Golias, depois ele cortou a cabeça com a espada do próprio gigante. E aquele exército que estava parado ali por 40 dias, eles se levantam, eles olham aquilo e a fé deles é fortalecida. E eles lembram que servem um Deus vivo e poderoso. E lutam e põem aquele exército do filisteu para vencer. Glória a Deus por isso. Para correr, né? E eles vencem. O exército dos filisteus foge, corre. E o povo de Deus vence. Eles olham com Deus vivo. Quem sabe o Senhor quer chamar eu e você para fazer como Davi fez, para despertarmos o exército de Deus que está parado aí com medo dos problemas, das adversidades. Quantas vezes surgem gigantes na nossa vida? Quantas vezes surgem gigantes com uma má notícia, uma enfermidade querendo nos derrubar? E às vezes nós ficamos olhando para aquilo, para aquela má notícia, e ficamos paralisados com medo das coisas. Elias, quando ficou sabendo que Jezabel ela ameaça Elias, fala: olha, assim como você fez com meus profetas, amanhã eu vou fazer para você. Ou seja, Jezabel está falando para Elias: eu vou matar você também. E Elias, no momento, ele é usado por Deus. Mas quando ele ouve essa ameaça desse gigante, ele foge, sai da sua posição, vai para um deserto e perde a morte. Elias esqueceu quem era o Deus que ele servia. E ele olhou somente para o gigante, ele fica paralisado de medo e foge. E nós não podemos olhar para os gigantes. Nós temos que olhar para Deus, o nosso Deus. O nosso Deus é forte, é poderoso e Ele não muda. Ele continua sempre o mesmo Deus, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Aquele que abre o mar, aquele que derruba a muralha, aquele que faz milagres e prodígios. Ele é o mesmo, Ele não muda. Não fica olhando para o gigante, não. Faça como Davi, você é ungido de Deus, o Senhor te chamou para vencer. O gigante vai cair em nome de Jesus. E esse gigante Davi venceu, ele foi aplaudido,
havia uma plateia ali, foi uma bênção. O segundo gigante que ele lutou chamava-se Saul. Também no primeiro capítulo, 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 7. Eu não vou ler porque eu não quero que o vídeo fique muito extenso, mas você pode ler depois. 1 Samuel, capítulo 18, 7 em diante. Diz que o rei Saul estava vindo de uma guerra e Saul agora Davi fazia parte do exército ali. E as mulheres começaram a cantar. Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares. Aquilo fez com que Saul pensasse: para mim estão dando apenas milhares e para Davi 10 milhares, só falta dar o reino para ele. A partir daquele momento, Saul ele se tornou um gigante, perseguindo Davi de várias formas, perseguindo na surdina, tentando matá-lo. Uma vez tentou fincar a lança nele, depois perseguiu de várias maneiras e queria matar por inveja, porque ele viu que Deus tinha chamado na vida de Davi. Inveja. E quantas vezes é assim na nossa vida? Se levantam gigantes, às vezes no serviço, uma pessoa tem uma posição superior à nossa, ou então na igreja, uma pessoa começa a ver que a gente tem uma chamada para alguma coisa e vê que Deus está usando a gente para alguma coisa, e a pessoa tenta nos impedir, tenta nos barrar, e nós ficamos chateados e dá vontade de lutar e de brigar. Mas temos que olhar para Davi. Olha como Davi enfrentou esse gigante Saul. Não é um gigante físico, mas é um gigante em poder. Um gigante invisível que às vezes só Davi sentia que estava sendo perseguido por um certo tempo. Mas Davi, ele falou assim, e ele teve várias oportunidades, por várias vezes ele teve a oportunidade de levantar sua mão e ferir Saul, mas ele não feriu. E ainda que seus amigos, né? Olha, aproveita a chance, Deus entregou na sua mão, quer que eu fique com a lança nele? Mas Davi falou: como eu estenderia a minha mão contra o ungido do Senhor? Como eu faria isso? Bom, nós temos que olhar para isso. Nós não podemos esquecer que nós não lutamos contra a carne e contra sangue. Nós não lutamos contra as pessoas, nós lutamos contra demônios. E às vezes os demônios tentam usar as pessoas para nos entristecer, para nos ferir. Mas nós não lutamos contra aquelas pessoas, nós temos que orar por elas. Falar: Senhor, salva essas pessoas, abençoa essa pessoa, Senhor, enche ela de amor. Senhor, eu não sei, talvez está passando por problemas, mas dá visão a ela, Pai. Se for na igreja uma pessoa que está tentando te entristecer, que está deixando você de lado, ore ao Senhor, fala: Senhor, move as águas. Porque tem coisa que acontece na nossa vida que no momento nós não entendemos, mas depois nós vamos enxergar que tudo é para o nosso bem. Quem sabe o Senhor está tentando te mostrar alguma coisa, o Senhor está te preparando para alguma coisa. Nós não temos todo o conhecimento de tudo, mas nós temos que crer que Deus está no controle sobre tudo, que tudo concorre para o nosso bem. Deixa, se esse gigante está levantando contra você no serviço. Davi teve um gigante também que levantou na própria casa, o seu filho Absalão, tentando tirar o seu reino. Não podia ferir. E quantas vezes gigantes se levantam em todas as partes? Às vezes dentro de casa se levantam gigantes. Quantas vezes no serviço ou na igreja, em todos os lugares levantam gigantes de várias maneiras, como má notícias, crises e tantas coisas, tentando nos abalar, tentando nos parar. Mas nós temos que fazer como Davi, não levantar a mão contra os ungidos de Deus, deixar o Senhor agir. Em Lucas capítulo 18 fala sobre uma mulher viúva que tinha uma causa e toda vez ela chegava diante do juiz e falava: julga minha causa, julga minha causa. E o juiz por muito tempo ele a ignorou. Mas chegou um tempo que ele cansou e falou: olha, eu não temo a Deus nem os homens, e essa mulher vai ficar me importunando, vou julgar a causa dela para que ela pare de ficar me importunando. E Jesus vai concluir assim a história: e Deus não fará justiça a vós? Nós temos que esperar em Deus, embora pareça que esteja demorando. No versículo inteiro vai falar isso: e Deus não fará justiça a vós, embora não pareça que está demorando. Jesus conclui assim. Temos que entregar ao Senhor. Ele é o justo juiz, ele faz justiça. Davi falou assim: deixa que o Senhor vai usar a espada de alguém contra ele, mas que não seja a minha espada, que não seja eu nem você. Não fique brigando, falando, murmurando.
Não tenta lutar da mesma maneira. Você serve um Deus poderoso, um Deus vivo. Entrega para o Senhor. Fala, Senhor, salva. Senhor, coloca as tuas mãos. Eu entrego nas tuas mãos. Abençoa, Senhor. Tu sabe o desejo que eu tenho de fazer a tua obra. O desejo que eu tenho. Senhor, me ajuda. Eu confio em ti. Ou em todos os lugares surgirão gigantes contra a sua vida. Cabe a você a esperar no Senhor, orar e se fortalecer no Senhor, para que o Senhor possa dar graça para você vencer esse gigante. Mas esse gigante, você não vai poder usar a espada. Golias pertencia ao exército inimigo, falava uma língua diferente, servia um Deus diferente. Saul pertencia ao mesmo exército, falava a mesma língua, servia o mesmo Deus, usava a mesma espada, as mesmas armas, a mesma armadura, não tinha como eu ferir. Só Deus poderia ferir esse gigante Saul. E Deus feriu. Espera em Deus. No tempo de Deus, o Senhor vai tirar o gigante do seu caminho. E Deus vai prevalecer na sua vida. Foi assim com Davi. No tempo de Deus, o Senhor tirou Saul da história e Davi se tornou rei. Espera no Senhor. E o terceiro gigante se encontra em 2 Samuel, no capítulo 11. Vai dizer que numa tarde, na época, os reis saíam para a guerra. Davi, ele ficou no seu palácio. Pensa comigo, se quando menino, ele não era ainda nem do exército, Deus usou ele para mudar a história da guerra. 40 dias parado, Davi luta com Golias e o mata. Imagina agora como rei, como líder. Era a época de ele estar na casa dele, e a Bíblia vai dizer, o tempo já está passando, ficando muito, mas vamos ler assim mesmo. 2 Samuel capítulo 11. Aconteceu que, tendo decorrido um ano do tempo que os reis saem para a guerra, é o tempo dos reis ir para a guerra, Davi enviou Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, para destruir os filhos de Amon. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que na hora da tarde Davi se levantou. Bom, presta bem atenção como estava Davi. Era tempo que os reis saíam para a guerra. Se como menino Deus usou ele poderosamente para vencer aquele gigante chamado Golias, imagina agora ele como rei daquela nação. Deus havia colocado como líder ali para fazer diferença. Deus não deu um título para ele ficar em casa, para mandar os outros fazer a obra no lugar dele. O Senhor não deu um título para você de pastor, um título de obreiro, não te deu, Deus te deu um dom, um talento para você levantar e usar isso na obra do Senhor. Tem pessoa, o que você está buscando? Um título ou uma posição com Deus? E Davi aqui vai dizer que era uma tarde, o tempo que os reis saíam para a guerra, e Davi estava dormindo, estava fora da posição, no lugar errado, e ali foi um alvo fácil, e ali vai se travar uma guerra, um gigante chamado concupiscência carnal, a sua carne agora se levanta, e ele está fora da posição, dormindo, à tarde dormindo, e o tempo que os reis estavam guerreando, estava fora da posição, dormindo. Por isso a Bíblia diz, desperta tu que dormes, levanta-te dos mortos, e Cristo te iluminará. E agora ele enfrenta aquele gigante daquele jeito, fora da posição, dormindo. Imagina um soldado lutando dessa forma. E ali ele perde para aquele gigante. Mas Deus o perdoou, fortaleceu, e ele deu a volta por cima. Às vezes nós falhamos, perdemos algumas guerras, mas não perdemos a batalha final. Nós não podemos desistir ainda. Se você caiu, se levante. Porque às vezes nós falhamos, nós erramos, nós pecamos, nós entristecemos o Espírito de Deus. Às vezes nós orgulhamos, às vezes nós falamos mal dos outros, às vezes nós entristecemos o nosso cônjuge, às vezes levanta-se gigante de todas as formas. Mas o pior gigante a ser enfrentado é o gigante chamado carne, porque a carne não se converte. Paulo falou isso, eu vejo o meu espírito querendo adorar a Deus, mas vejo uma outra lei, a minha carne atentando, querendo se pecar. E ele fala, ó, miserável homem que sou. E nós somos assim, é o nosso espírito quer adorar a Deus, mas nossa carne quer o pecado. Mas nós temos que estar na posição, orando, consagrando, buscando a direção do Senhor, para que o Senhor venha nos dar graça, para nós vencermos esse gigante chamado carne, porque se no primeiro gigante ele lutou, havia uma plateia, havia ali um monte de filisteus, no monte Israel, e todos vendo aquela luta. Essa pior luta que Davi enfrentou, ele estava sozinho, não tinha ninguém. E às vezes as maiores lutas nós travamos sozinhos. Ninguém.
adorar a Deus na igreja, todo mundo lá, aleluia, glória a Deus, pregar a palavra na igreja, aleluia, glória a Deus. Mas as maiores lutas na vida, das nossas vidas, nós travamos sozinhos. Às vezes não tem ninguém, é só eu e um celular ali, onde eu posso acessar sites pornô, onde eu posso fazer coisas erradas que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Ou no computador, ou as maiores lutas são travadas entre o meu espírito e a minha carne. Ou no trânsito, quando alguém me fecha e dá vontade de brigar e xingar. Quando as pessoas me xingam, ou quando falam mal de mim. Ou quantas coisas se levantam e a carne quer rasgar e mostrar que... Mas Jesus era manso e humilde. Nós temos que ter o Espírito de Deus em nós. Um domínio próprio, mansidão. Esses são os sinais. O fruto do Espírito é paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Nós temos que orar e falar: Senhor, me enche com teu Santo Espírito. Me ajuda a ser manso, humilde. Me ajuda, Senhor, a esperar em Ti, a descansar no Senhor. Me dá força, Senhor, para vencer esse gigante, Pai, chamado carne, para que eu possa fazer conforme o Senhor falou. Negue a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Renunciar às minhas vontades, meus desejos, renunciar às minhas emoções e servir a Deus em espírito, adorar o Senhor, para que possamos vencer esses gigantes. Não tinha plateia, não tinha ninguém. Davi, ele estava fora da posição e perdeu. Mas que nós possamos estar na posição, atentos, e sermos cheios do Espírito de Deus, e vencermos os gigantes que surgem na nossa vida. Às vezes os gigantes se levantam como uma má notícia, como chegou ali para Elias: olha, Jezabel diz que vai te matar. E ele ficou com medo daquilo. E quantas vezes chegam más notícias para nós? Olha, uma doença, uma enfermidade, tantas coisas, e tantas coisas, e chegam tentando criar gigantes de ansiedade, gigantes de tantas formas, e o medo quer tomar conta, quer nos paralisar. Mas nós não podemos olhar para os gigantes. Nós temos que olhar para o nosso Deus, que continua o mesmo, que não muda. O Senhor Jesus foi bem claro: todo o poder, toda a autoridade foi me dado no céu e na terra. O poder está com Jesus, Ele tem poder sobre tudo. Tudo está na mão dele. Então descansa, olha para o Senhor, que esse gigante vai cair e vai servir de testemunho para o nome do Senhor. E o Senhor vai ser honrado através das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.